Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 13. João, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Oremos, irmãos. Santo e amado Deus, nós te agradecemos, Pai, por este dia, por este domingo, ó Deus, onde nós celebramos a ressurreição de Cristo, ó Deus, que entregou a sua vida para que nós, ó Deus, pudéssemos ter vida em Ti. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu Filho, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor para conosco, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, estar sempre retribuindo, ó Deus, esse amor que o Senhor mostrou primeiro a nós. Através, ó Deus, das nossas ações, através dos nossos louvores, através das nossas atitudes, ó Deus, possamos estar mais próximos de Ti e fazendo, ó Deus, por merecer esse sacrifício tão grandioso, ó Deus, que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, ó Deus. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Convido o Ministério de Louvor para nós cantarmos 2 hinos, dando início neste culto. Nós vamos iniciar cantando, uma música que tem a ver com esse texto que nós acabamos de ler, Porque Deus enviou o seu mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, Então nós vamos cantar Porque Ele vive. Porque
cantar o hino 112 do cantor cristão. Vencendo, vem Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 21 e 22. Vamos ler a partir do 20. Gênesis 28, a partir do versículo 20. Diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, o dízimo, irmãos, é uma obrigação dos membros da igreja, né? Onde Deus, então, instituiu que nós devolvêssemos 10% de tudo aquilo que nós recebemos, tá? Na tela os irmãos podem acompanhar aí o número do Pix da igreja, para os irmãos que desejarem fazer a transferência dos seus dízimos, das suas ofertas, também o número da nossa conta bancária, ok? Os irmãos fiquem à vontade para escolher o meio de fazer o seu depósito, tudo bem? Nós também lembramos, tá? Que sempre é importante mandar os comprovantes para os irmãos responsáveis, tá? Para que eles tenham controle de tudo que está entrando na igreja, tá? Para que não perca esse controle e facilite a contabilidade, então, do que nós temos aí, então, de ofertas que estão entrando, né? Lembrando também que os irmãos podem estar também depositando nessa conta as suas ofertas para missões mundiais, só que lembrando
especifique qual é o valor destinado para missões mundiais. Porque se você simplesmente depositar lá o dinheiro e não falar quanto que é, nós não teremos como repassar esse valor para a junta de missões, tá bom? Então, coloquem, quando vocês mandarem o seu comprovante de depósito, especifique qual é o valor que você está destinando para a junta de missões, caso você esteja, então, depositando o seu valor também, ok? Nós vamos fazer uma oração neste momento, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas que estão sendo entregues, pela fidelidade que os irmãos têm tido para com a igreja, porque nós sabemos, né, da importância que aí tem esse dinheiro nesse momento, que nós estamos aí, né, ajudando outras pessoas que também têm necessidade, outras pessoas que têm procurado a igreja, então nós também temos procurado fazer a nossa parte. Então nós reconhecemos, né, sabemos a importância que os irmãos têm e compreendem isso também. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esses dízimos e essas ofertas, ó Deus, que os irmãos têm entregado na tua casa, Pai. Agradecemos porque até o dia de hoje o Senhor não tem deixado faltar nada aqui para a tua casa, ó Deus. Temos conseguido honrar todos os nossos compromissos, temos conseguido fazer algumas melhorias, algumas mudanças também aqui na nossa igreja, e temos conseguido também ajudar aquelas pessoas, ó Deus, que têm nos procurado, Pai. Nós sabemos e reconhecemos esse caráter social que a igreja exerce também, porque nós não estamos aqui unicamente para entregar o alimento espiritual, mas nós também temos que entregar o alimento físico quando essas pessoas necessitam, ó Pai. Então, que nós estejamos sempre prontos a ajudar essas pessoas também, mas também que estejamos sempre prontos a transmitir a palavra do Senhor em todo momento, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Nós oramos agradecidos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Convido o Ministério de Louvor, mais uma vez, aqui à frente. Vamos cantar nesse momento, Jesus, o plano perfeito. O autor anunciou a vida em
ao olhar para a cruz. Tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E para encerrar esse período de louvor, cantaremos Maravilhoso.
Estamos em campanha, né? Campanha de missões mundiais. O tema da nossa campanha é Viva o Poder de Transformar, né? Viva o Poder de Transformar. E a divisa encontra-se lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aí na tela os irmãos podem observar o nosso alvo de missões, né, que nós estipulamos para este ano. É um alvo pequeno até se considerarmos outras campanhas que nós já tivemos, mas o nosso intuito não é simplesmente alcançar este alvo, é ultrapassar este alvo. Cremos que conseguiremos isso com fé em Deus, ok? Então, antes de nós passarmos a palavra para o pastor Marcelo, estará aí o vídeo da campanha de missões e logo após o pastor Marcelo estará com a palavra. Viva o poder de transformar. Este é o tema da campanha de missões mundiais para 2021. E este tema é desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia. A fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé, porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. E então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. Por isso, o apóstolo Paulo fala que o espírito que temos não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é o poder para fazer milagres. Este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar. É o poder para completar a tarefa. Sim, o Espírito nos mantém focados, o Espírito nos mantém animados, o Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder. E nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder de terminar a tarefa que recebemos. A tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A tarefa de fazer discípulos em todas as nações, de testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder. O poder de não parar de testificar. O poder de continuar a fazer discípulos, pois isto vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas este Espírito também tem como característica o amor. E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos
Hoje, uma época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor. E o apóstolo Paulo nos diz que o espírito que temos é de amor. E só o verdadeiro amor transforma. Por isso nós precisamos viver este amor que transforma, este amor poderoso que transforma. Repare que o apóstolo Paulo diz que o espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar, porque sabemos que maior é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos, para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito que recebemos é de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, a ideia de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu quero perguntar a você, você tem feito missões de forma equilibrada? Você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada? Você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento da grande comissão? Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local e se esquece que precisamos do equilíbrio para alcançarmos todos os povos, pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer discípulos em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso quero desafiar você, nesta campanha, a meditar nesse texto, a pensar em como o medo, a covardia, o desânimo devem ser afastados e como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe a sua vida. A graça e paz, meus irmãos, uma boa noite a todos, dando continuidade ao culto, agradecemos a Deus pelo Ministério de Louvor, tem entoado os hinos de louvor e adoração ao nosso Deus, também a direção do culto com o Mendes, que Deus continue abençoando a vida de cada um. Quero agradecer a Deus pela minha vida e saúde também, estarmos aqui mais esta noite, comemorando não somente a morte do Senhor Jesus Cristo, principalmente a ressurreição, nesse domingo que já está se findando, domingo de Páscoa, chamado de domingo de Páscoa. Uma data muito importante ao povo judeu, israelitas, e também a nós, porque foi nesse período a qual Jesus foi julgado, preso, foi morto, mas graças ao nosso Deus e pelo poder que Ele tem sobre a morte, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então, um domingo para nós é um domingo também chamado de ressurreição, porque Jesus Cristo ressuscitou. Antes de passar a mensagem propriamente dita, falando sobre o domingo da Páscoa, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus e também fazer alguns pedidos, né, dos irmãos os entes queridos que partiram, os irmãos que estão enlutados, também agradecer a Deus pelo Arisson,
que teve alta, filho da nossa irmã Cida, os irmãos que estiveram orando por ele, graças ao nosso bom Deus, ele está de alta, está em casa, e orar também pelo pastor Júlio Paulinelli, acho que é isso, Júlio Paulinelli, que se encontra ainda hospitalizado, não está bem de saúde, e precisa e carece muito das nossas intercessões e orações. Falei para Nisso colocar no grupo de oração, creio que os irmãos estão orando pelo pastor Júlio. Vamos orar nesse momento, agradecer ao nosso Deus e comemorar, né, como vocês comemoraram nesse domingo, o almoço, né, ovo de Páscoa, que é o chocolate, que é muito gostoso por sinal, né? Também gosto bastante, as crianças também. Agradecemos ao departamento infantil, que sempre estão lembrando, estão trabalhando bastante, mesmo nesse tempo de pandemia, não tem se esquecido das nossas crianças. Então tem levado, fazendo delivery, levado em casa das crianças, levando o ovo de Páscoa, sempre lembrando das crianças, levaram então o chocolate, e nós agradecemos então ao departamento infantil pelo empenho e sempre lembrando das nossas crianças, mostrando que as nossas crianças não estão esquecidas. Então agradeço muito ao departamento infantil por essa lembrança. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e fazer alguns pedidos também. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, por mais esse dia de vida e saúde. Agradecemos pelo Alisson, que está já na sua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor operou na vida dele. Sabemos que a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida do Alisson. Também, Senhor, pedimos pelo pastor Júlio Paulinelli, que o Senhor esteja também cuidando dele no hospital, Senhor. Ali também carece de um milagre da parte do Senhor. E nós sabemos, querendo o Senhor, nós estamos aqui, e sempre repito isso, porque infelizmente alguns com a sua vaidade querem dar ordem ao Senhor, querem determinar algo ao Senhor, e somos servos do Senhor. Então, como servos, queremos pedir humildemente, querendo o Senhor operar um milagre, nós não temos dúvida disso, na vida e saúde do pastor Júlio. Está nas tuas mãos a vida e saúde dele. Colocamos ele diante de ti, Senhor. Agradecemos também pelo departamento infantil, pelas irmãs, continue abençoando grandemente a vida delas, ó Pai, e de especial modo quero pedir pela Paulinha, que a sua gestação seja tranquila, que essa criança venha perfeita, com saúde, para a glória e honra do teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela gravidez da Paulinha. Também te peço pela Bárbara, da mesma maneira, Senhor, da Elisa que está vindo a este mundo, que o Senhor continue abençoando a gestação dela também, até o dia do nascimento, Senhor, cuidando dela, da sua saúde e da saúde da sua filhinha também, e que logo nós possamos ter a alegria de ver essas duas crianças, mais uma vez vindo a este mundo, para alegrar o coração dos pais, e também alegrar os nossos corações, porque a vitória do teu povo é a nossa vitória. Senhor, neste momento também, na ministração da tua palavra, usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, a nós relembrarmos algumas histórias passadas, histórias verídicas, e também contextualizar com os nossos dias também, Senhor, nos alegrando pela sua morte, não somente a morte, porque morreu pelos nossos pecados, mas principalmente pela sua ressurreição. Jesus Cristo vive para todo sempre. Isso nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Então, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Na introdução, eu quero falar um pouco sobre a história, que diz: Deus recomenda que o mês hebreu, Nissan, seja considerado como o primeiro dos meses do ano israelita, apesar de que, segundo a tradição, o mundo foi criado no dia 1º de Tishri. Então, mas foi mudado porque de Nissan, que é entre março e abril, principalmente abril. Por quê? Porque foi o dia da libertação do povo de Israel do Egito. Então, por isso que Deus, então, recomenda que o mês hebreu seja Nissan. Indicando com isso o começo da vida judaica, com a sua redenção. Então, o mês de Nissan é o mês da libertação para o povo israelita, por isso que eles comemoram, e vinham de longe, então vinha de todo o mundo, lá em Jerusalém, comemorar sempre a Páscoa. Então nesse tempo enchia Jerusalém.
eles comemoravam nas suas casas, cada um nas suas casas, mas as casas enchiam de tal maneira que ficava gente no telhado e no espaço, não chamava quintal naquele tempo, mas no espaço no nosso tempo quintal, ficava cheio no quintal também, nos pátios e nos quintais. Tá? Então eles enchiam bastante, porque eles vinham comemorar a Páscoa, lembrando da libertação do povo de Israel. Muito bem, do israelita. Com efeito, que pode representar para um povo escravo os dias, as estações e as festividades. Para ele, o tempo não segue o seu curso, a sua existência é como a noite eterna. Foi justamente com a sua libertação que os israelitas começaram a contar os tempos e as datas. Então, o historiador, que é William MacDonald, ele vai falar que efeito tem representar para um povo escravo os dias, as estações, as festividades? Nenhuma. Para ele, o tempo não segue o seu curso, está preso, está escravizado. A sua existência é como a noite eterna. Foi justamente com a sua libertação que os israelitas começaram a contar o tempo e as datas. Então, com a libertação, é como se tivesse uma vida, agora nós estamos vivendo. Então, por isso que eles comemoravam o dia de Nissan, né, esse mês de Nissan, que era o dia, começava no dia 10, pegava o cordeiro, esse cordeiro ficava 4 dias em observação, no 14º dia, então era imolado, e ali comemoravam a Páscoa, a passagem. Estudando esse texto e lendo com a minha filha Esther, e aí depois a gente sempre faz uma leitura bíblica, aí depois vem as perguntas. Às vezes ela quer fazer pergunta para mim primeiro. Papai, hoje eu vou fazer a pergunta para você. Eu falo, não, você está ganhando tempo, você está querendo me enganar, você não prestou atenção na leitura. Primeiro o papai vai perguntar para você. Então eu perguntei para ela qual era o mês que era comemorada a Páscoa para o povo de Israel. Ela respondeu assim, o mesmo mês que o nosso. Aí a Helena deu risada, falou, ela está certa, é o mês de abril. Então ela foi bem sucinta, o mesmo mês que o nosso. Mas eu queria que ela falasse o mês de Nissan, se ela lembrasse dessa palavra, né? Mas ela não lembrou da palavra. E depois eu perguntei para ela, o cordeiro, como é que deveria ser o cordeiro? Aí ela ficou pensando, falou assim, o cordeiro tinha que ser sem fermento. Eu falei, o cordeiro sem fermento, Esther? O fermento era o pão, a massa do pão tinha que ser sem fermento, o cordeiro tinha que ser de 1 ano, ele sem defeito. Ah, tá. Então eu falei, você tem que prestar atenção na leitura. Você lê rápido e não presta atenção na leitura. Então, para o povo, eles tinham que explicar também para os seus filhos o que significava cada elemento da Páscoa. Isso a gente vai ver também, cada elemento da Páscoa, principalmente o chefe de família. Era o pai, o cabeça do lar. Ele reunia a família e ali tem que explicar cada elemento e a história também. E a história, isso a gente vai ver, tá bom? A promessa que fez a Abraão até a libertação do povo, Deus fez a Abraão até a libertação do povo do Egito, passaram-se 430 anos. Da promessa que Deus fez a Abraão até a libertação do povo do Egito, passaram 430 anos. E do nascimento de Isaac até a libertação do Egito, 400 anos. Então, segundo William MacDonald, ele vai falar que, de acordo com a Bíblia judaica, o povo de Israel ficou escravizado no Egito por volta de 210 anos. Então, às vezes a pessoa, ela engloba todos esses anos, da promessa até a libertação do Egito. Mas no Egito mesmo, eles ficaram de 200 a 10 anos aproximadamente. Mas da promessa de Deus para Abraão até a libertação, 430 anos, e de Isaac até a libertação, então foram 400 anos. Muito bem. Como é que seria então? Então, como nós falamos, o povo que estava espalhado, a diáspora, né, que é chamado diáspora, povo hebreu espalhado no mundo, nesse tempo, no mundo judaico, eles vinham até Jerusalém e ali para comemorar a Páscoa do Senhor, que era a libertação deles. Então, como nós falamos, eles comemoravam em casa. Nessa comemoração, então, eles tinham todos esses elementos, que era o cordeiro pascual, o pão sem fermento, ervas amargas, e também, em algumas versões, vai falar que tinha um purê também. Porém, no início, o preliminar, então o pai de família tomava uma taça de vinho, ele começava tomando uma taça de vinho, e depois passava também aos entes queridos esse vinho. E também no preliminar tinha primeiro ervas, e também um suco de frutas.
suco de frutas e o purê, que alguns acrescentam o purê. Esse era o preliminar. Depois vinha a ceia, que era a ceia principal, que vinha o cordeiro assado, depois vinha ervas amargas, aí já era ervas amargas, vinha também o purê, que é chamado de purê, e o pão asmos. Ervas amargas, eu estava estudando sobre ervas amargas, então naquele tempo, fala do alface. Aí eu conversando com a Eliana, falou, mas o alface não é amargo. Eu falei, vai saber se ele não perdeu o amargor com o tempo, né? Porque hoje não é amargo. Mas a gente vai ver alguns alimentos que perderam aquela essência deles. Por exemplo, o rabanete, outrora, eu não sei se ainda alguém já comeu do rabanete como era no passado, porque eu tenho comprado às vezes o rabanete, e ele não tem aquele ardor que ele tinha antes. O rabanete era muito ardido até um tempo atrás, hoje já não tem mais. Vai saber se também o alface, ele não era amargo. A chicória ainda é amarga até o dia de hoje, então tinha a chicória, tinha também a serralha, e também outra lá que eu não lembro agora, legumes, tudo que era também amargo que eu não lembro agora. Tá? Então eram esses aí, ervas amargas que eles comiam. E também o pão asmo, sem fermento, tá? e o cordeiro assado e o purê. Aí o pai, não podiam tocar na refeição, eles colocavam a mesa, essa refeição, e não poderiam tocar antes do pai dar uma palavra. Ele tinha que dar uma palavra, ele tinha que explicar todos esses elementos da ceia, o que era aos seus filhos, os netos, de geração a geração. Tá? Eles tinham que explicar o que significava cada um desses elementos. Muito bem. O cordeiro, então explicava sobre o cordeiro, falava sobre ervas amargas, porque com certeza as crianças, quando fossem comer o cordeiro assado, tudo bem, né? Mas quando fosse comer essa erva, por que a gente tem que comer essa erva amarga? Porque criança não gosta de coisas amargas, né? Dificilmente criança gosta de coisas amargas. A não ser crianças mesmo, que nem a Isabel agora está perdendo, mas ela gostava muito de coisas amargas, e a Esté também, coisas amargas assim. A gente achava que elas não iam gostar, acabavam gostando. Mas com o tempo elas iam gostando mais de coisas doces, mas amargas não. E o que significava o pão sem fermento também, tá? Então o pai tinha que explicar. Tudo bem. Esse explicar, nós vamos ver a tipologia bíblica da explicação que ele tinha que dar a cada um dos seus entes queridos, explicando para ficar na memória. Isso tinha que ser de geração em geração. E até hoje eles comemoram a Páscoa, como nós falamos. Para eles é início de uma nova vida, da redenção da escravidão do Egito. Uma nova vida. A Páscoa simboliza isso, porque a Páscoa, passar, é que o anjo destruidor passaria à meia-noite. Eles tinham que matar aquele animal e passar nas ombreiras da porta, o sangue. Então, quando passasse o anjo destruidor, o anjo da morte, a qual a casa que não tivesse esse sangue passado nas umbrais da porta, morreriam todos os primogênitos dessa casa. E nesse momento dessa morte dos primogênitos, infelizmente o povo do Egito não tinha esse sangue, que era um símbolo de vida, não tinha esse sangue, e morreram todos os primogênitos, desde dos animais até os seres humanos. E foi aí que Faraó deixou o povo de Israel ir. Foi a última praga, a morte dos primogênitos. E nós vamos ver então a tipologia de cada um desses elementos e o que significa para nós, que não somos israelitas, somos considerados povo gentios. E a Páscoa tem um significado muito importante para nós também, não como eles, no questão nós ficamos escravizados no Egito, mas alguns fazem uma analogia do Egito simbolizando o mundo, a escravidão do mundo, do pecado. Também Faraó eles fazem uma analogia sobre Satanás, que nos escravizava e tudo. Não tem a ver. Né? Vamos dizer que não tem a ver, a nossa libertação também do mundo, uma nova vida em Cristo Jesus, já que Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Tipologia, vamos lá. Nós vamos ler em Êxodo, no capítulo 12, então fiz essa introdução, nós vamos ler Êxodo capítulo 12, começando do verso de número 1. E depois faremos algumas aplicações para a nossa vida também.
Êxodo 12, começando no verso 1, vai nos dizer assim: Disse o Senhor a Moisés, a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Mas as casas em que o comerem, nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada do fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Dessa maneira, o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse é o texto. Muito bem. O pai de família, então, como eu falei no início, ele tinha que explicar cada elemento, falar dessa destruição, falar da libertação em virtude do sangue que Deus, com o anjo destruidor, ia ver na verga da porta ou nas ombreiras da porta. Então a libertação foi através do sangue. Esse sangue simboliza o sangue também de Jesus. Depois de falar e de comerem a Páscoa, chamada Páscoa do Senhor, aí eles cantavam o hino, porque os salmos eram muitas vezes cantados. E nós vamos ver que o salmo de Moisés, acho que de Moisés, no salmo 114, eles cantaram esse salmo de Moisés, que é o número 114. Deixa eu ver aqui, vamos conferir se é o salmo de Moisés mesmo, que é o salmo 114. Como a gente vê belos hinos hoje também, tirados dos salmos. As maravilhas do êxodo, quando saiu Israel do Egito, é isso mesmo. E a casa de Jacó, então eles cantavam o salmo 114. Às vezes o salmo 113 também, 112, mas o principal, o salmo 114. Adorando a Deus pelos grandes livramentos e maravilhas que Deus fez com eles, mesmo quando estavam escravizados no Egito. Então o pai de família também cantava juntamente com a família o salmo 114. Tipologia. O capítulo 12, verso 5 de Êxodo, vai dizer: o cordeiro será sem defeito. Tinha que ser um cordeiro sem defeito. A gente vai ver na história que o ser humano é tão corrupto e se corrompe tão facilmente, que chegou um tempo que eles levavam animais coxos, cegos, para o sacrifício, para a imolação. Tirava os melhores para eles e levava o coxo, o cego, para o sacrifício. No texto bíblico, na palavra de Deus, tinha que ser um cordeiro sem defeito, com 1 ano. Por que 1 ano? Com 1 ano, o macho teria superado seu período de vida mais vulnerável. Os índices de mortalidade ficavam entre 20% a 50%. E estaria se preparando para assumir o seu papel como membro produtivo do rebanho. Então tinha que ser de 1 ano. Assim mesmo pegar ele no dia 10 e observar 4 dias para ver se ele estava apto a ser sacrificado.
no dia 14. Pegava no dia 10 e no dia 14, ele ficava esses 4 dias em observação. Tipologia. O cordeiro é símbolo de Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios 5, verso 7. Vai nos dizer assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Olha aí, ó, um símbolo de Cristo. E lá em Corinto, o apóstolo Paulo vai falar desse símbolo, falando que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, como aquele cordeiro foi imolado. Então aquela morte simbolizava a morte de Cristo. Aquele sangue passado nos umbrais da porta, que dava livramento da destruição da morte, simbolizava o sangue de Cristo. A morte, não somente morte, lá era a morte física realmente, e a morte que Jesus Cristo nos liberta principalmente é a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Vai além do que um cordeiro animal, e vai além do que libertação da morte física. É a morte espiritual que Jesus Cristo veio nos libertar dessa morte espiritual, que é a morte eterna, separação eterna de Deus. Então o cordeiro, símbolo de Cristo, ausência de pecado, que ele tem que ser sem defeito. Esse sem defeito é um símbolo da ausência de pecado. Sem defeito, então, é o símbolo da ausência sem pecado. Por quê? O animal deveria ficar 4 dias em observação, como eu falei. Indica os 30 anos de vida particular de Jesus em Nazaré, período durante o qual foi testado por Deus. Então, 30 anos Jesus foi testado por Deus. Ele foi tentado pelo diabo. A gente sabe toda a história a respeito de Jesus, que esses 30 anos foi testado por Deus, e depois 3 anos, que é os 3 anos de ministério público, em que foi amplamente examinados pelos homens. Esses 3 anos foi examinado pelos homens, querendo ver, pegar Jesus em alguma falha, pegar Jesus em algum erro ou algum pecado. Então Jesus foi aprovado primeiramente na presença de Deus, perante Deus, e também foi aprovado pelos homens. Tanto é que quando prenderam Jesus, examinaram de qualquer forma e tentaram tirar alguma palavra de erro da boca dele, e aí chegou à conclusão: eu não vejo erro ou pecado nesse homem. Não tem erro, não tem pecado nenhum. Não tem erro, não tem pecado. Porque Jesus foi um cordeiro perfeito. Perfeito, sem defeito. Só ele poderia morrer por nós. Porque homem algum era perfeito como Jesus. Então, mesmo que morresse, não tinha condições de pagar pelos seus pecados, por causa dos seus erros. Jesus Cristo foi sem defeito. 30 anos testado por Pai, Deus Pai, e 3 anos amplamente examinados pelos homens. Mas não acharam falha nenhuma nele, erro nenhum. Morreu inocentemente, porque tinha que ser morrer inocente. Porque para pagar pelos meus pecados e pelos seus. Porque se ele morresse devendo alguma coisa, ele ia pagar pelo seu próprio pecado. Mas inocente porque levou o meu pecado e o seu pecado. Esse cordeiro pascual. Bem, dando continuidade, Êxodo capítulo 12, versículo de número 7. Função do sangue. O sangue que tinha que ser passado nos umbrais da porta. Qual a função do sangue? Nas religiões primitivas, o sangue geralmente era usado como proteção contra os poderes do mal. Então eles tinham essa ideia. Enquanto que no ritual israelita, o sangue servia como elemento de purificação. Embora os israelitas conservassem alguns elementos primitivos em sua visão e prática religiosa, e acreditassem de maneira supersticiosa que o sangue tivesse um caráter de proteção, não era essa a função pretendida, não era essa a função. Os umbrais das portas das casas da antiga Mesopotâmia frequentemente eram pintados de vermelho, porque havia a crença
de que essa cor afastava os demônios, até isso. Então eles pintavam os embaixo da porta até de vermelho, porque tinha crença que esse vermelho espantava os demônios. Então eles tinham muita ideia da questão do sangue e ficaram supersticiosos, alguns anos com superstição a questão do sangue. E até pintar de vermelho, achando que só os demônios vê a porta pintada de vermelho, os umbrais pintados de vermelho, então ali espantaria ou expulsaria os demônios. Agora, a salvação do destruidor. O sangue de Cristo, apropriado pela fé, nos salva do pecado da natureza carnal e de Satanás. Então, o sangue para os israelitas era libertação, tá, do povo do Egito, escravidão. Para nós, o sangue de Jesus, qual é o significado do sangue de Jesus, de Cristo? Que é apropriado pela fé, nos salva do pecado, da natureza carnal e de Satanás. Quero falar sobre isso, irmãos, principalmente falar sobre a santidade. O sangue de Jesus, apropriado pela fé, nós cremos no sacrifício de Jesus. É o sacrifício, o sangue quer dizer o sacrifício de Jesus por nós, apropriado pela fé. Quando a pessoa chega nesse ato de fé, de reconhecer que Jesus morreu pelos seus pecados, que ela é um pecador, uma pecadora, que sem o sacrifício de Jesus não haveria salvação para ela, quando ela chega nesse estado de fé, crendo nesse sacrifício de Jesus, indiferente do que ela possa fazer pelas suas obras, indiferente da sua religiosidade, mas sim se esvaziando de tudo isso, e reconhecendo que somente o sacrifício de Jesus é o suficiente para a salvação dela, ou dele, então o Espírito Santo vem habitar nessa pessoa, e habitando essa pessoa, há uma libertação, salva do pecado, o pecado já não faz parte da nossa vida, não vivemos praticando habitualmente no pecado, não tem como um servo de Deus, que se apropriou desse sangue de Jesus, que tem o Espírito Santo habitando nele, continuar habitualmente pecando, ou achando, quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai ser na minha vida, porque eu sou um pecador mesmo, e se conformar com essa vida de pecado. Não, o pecado na vida dele é um acidente, nós podemos sim, porque somos sujeitos ao pecado ainda, porque estamos nessa carne. Quando eu falo essa carne, é a natureza, a gente aponta para o corpo, né? Mas o corpo sem a alma não é nada. Isso aqui é para nós nos comunicarmos no mundo material. Quando a gente fala carnal, a gente está falando da nossa natureza pecaminosa, a alma corrompida, porque estamos ainda nessa alma corrompida. Porém, quando somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, então o pecado não tem mais domínio sobre nós, não tem domínio. O pecado já não faz parte da vida do cristão, não tem domínio sobre nós, porque há uma libertação no sangue de Jesus. Então, quando o crente verdadeiramente, que tem o Espírito Santo habitando, quando ele erra, não é que a consciência dele vai acusar, mas ele vai ter uma lembrança de que aquela vida não pertence mais a ele, e vai ter um arrependimento genuíno, e procurar sempre força em Deus para vencer o pecado. A natureza carnal, salva do pecado, da natureza carnal e de Satanás, porque Satanás se aproveita dessa natureza pecaminosa para nos oferecer o pecado. Ele não tem domínio sobre a vida do cristão, do crente, só que ele oferece os pratos, e quando a nossa carne está fraca, por causa que o Espírito enfraquece a carne, mesmo que ele ofereça aquele prato, você não vai ter tentação de cair em tentação, porque o pecado, a tentação não é pecado, o pecado é cair em tentação, por isso que a oração não nos deixe cair em tentação. Então não vamos cair, porque Satanás vai oferecer, ele é um inimigo derrotado, Jesus Cristo o derrotou, mas é um inimigo derrotado insistente, ele é insistente, persistente, ele sabe que não pode tirar a salvação do cristão, do verdadeiro cristão, do genuíno cristão, do salvo, do nascido de novo, ele sabe que não pode, porém, ele vai querer nos enfraquecer, ele vai querer nos entristecer, ele vai querer tirar o ânimo. Por quê? Porque fazendo isso, nós vamos ser um soldado ferido, o soldado ferido, numa batalha, ele é o quê? Ele perde, e a nossa luta, está bem claro, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra hostes espirituais no reino da maldade. Espiritual a nossa luta.
e nós temos que estar cada vez mais firmes na fé em Cristo Jesus. Então o sangue, para eles, israelitas, simbolizava a libertação do Egito. O sangue de Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual, simboliza a libertação do pecado, da natureza carnal e de Satanás. O versículo Êxodo 12, verso 8, o cardápio. Então o cardápio da ceia pascual. Qual era o cardápio? O cardápio da refeição da Páscoa era bastante comum nas comunidades nômades de pastores. A proibição do fermento pode acrescentar um valor simbólico. Na literatura rabínica posterior e o Novo Testamento, o fermento é associado à impureza ou sujeira. Não se sabe ao certo se nesse período o fermento tinha essa conotação. Então, ele vai deixar bem claro, William MacDonald, que na literatura rabínica, então o fermento era considerado associado à impureza ou sujeira. E essa conotação também, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala, lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa. Olha só, uma nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então o fermento era um símbolo mesmo de sujeira, era um símbolo de impureza, porque o pão, asmos, sem fermento, era um símbolo também de Jesus, que ele vai falar lá em João, eu sou o pão da vida, mas um pão que sem fermento, que era um símbolo de impureza, era um símbolo de sujeira, então é um símbolo de Cristo também, tá? Então, tanto o cordeiro, como também o pão, era um símbolo de Cristo. Ervas amargas. As ervas amargas são identificadas na literatura rabínica como alface, chicora, eríngio, isso aí eu não conheço, irmão, depois eu esqueci até de pesquisar, eríngio, raiz forte e serralha, todas de fácil preparo. Então, o que simbolizava as ervas amargas? É que eles tinham que lembrar da amargura que eles passaram no Egito, da escravidão que nós vimos aqui, que foi aproximadamente 210 anos sendo escravizado pelo povo egípcio, e sofreram bastante. Então, quando os filhos perguntassem, pai, por que nós temos que comer essas ervas amargas? Filho, é para nós lembrarmos que nossos antepassados sofreram no Egito, a amargura do Egito. É isso que simboliza essas ervas amargas, essa amargura do Egito. Quando se lembra da amargura do Egito, com certeza, e da libertação que eles tiveram, agora viver livre, no mês de Nissan, um novo mês, começando o ano no mês de Nissan, para a nova vida, a nossa redenção, e lembrando sempre dessa amargura, com certeza não quereriam voltar para o Egito, e viam o Egito como coisa ruim, o viver no Egito, sendo escravizado pelo egípcio, como coisa ruim, uma má lembrança, para não querer nem pensar de voltar para lá. É isso que às vezes quando nós saímos do mundo também, nós temos que lembrar, principalmente quem, graças a Deus tem irmãos aqui que graças a Deus não conheceram o Egito, mas quem conheceu o Egito e hoje vive uma vida de libertação, às vezes lembra do Egito, mas com tristeza, puxa, como eu fui escravizado no Egito. E vida de vício, de drogas, de prostituição, uma vida escravizada pelo Satanás, pela minha carne, e hoje eu tenho a libertação, e esses falam com a boca cheia, para o Egito eu não volto mais, para o Egito eu não volto mais, pode falar, porque sabe da amargura que foi o Egito não trouxe nada de bom para a vida dessa pessoa, pelo contrário, só tristeza, só amargura, e hoje vivendo um novo Nissan, um novo mês, na vida, a libertação, a redenção, eles falam, para o Egito eu não volto mais, para o Egito eu não volto mais. Então as ervas amargas era para eles lembrarem da amargura que passaram no Egito. A carne assada no fogo, representando o derramamento da ira divina sobre Cristo, por causa dos nossos pecados. Olha só, então representando o derramamento da ira divina sobre Cristo, por causa dos nossos pecados. Por isso que fala do fogo, a carne assada no fogo, porque esse fogo Jesus Cristo experimentou na carne dele, por causa dos nossos pecados. Então simbolizava isso. Pois asmo, Cristo como alimento para o seu povo, ervas amargas lembrando do sofrimento de Cristo. E
já quase passando para a conclusão, o verso de número 11, no capítulo 12, verso 11, a Páscoa, no hebraico, Pessá, proteção, escudo, livramento. Isaías 31, verso 5, Isaías 31, verso 5, vai nos dizer assim: como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la-á e salvará, poupá-la-á e a livrará. Então fala dessa Páscoa, desse livramento, dessa proteção, desse escudo, desse livramento. O Senhor é retratado passando pela terra e protegendo da ação do anjo todas as casas que tiverem o sangue na porta. O sangue na viga superior e nas laterais da porta pode ser visto também como purificador da entrada, como uma preparação para a presença do Senhor. Então, irmãos, quando Deus olha para nós, Ele tem que ver o sangue de Cristo em nós. Então, esse sangue de Cristo, porque um dia, sempre tem uma pergunta, né, que o pastor Benhu sempre fazia, outrora que nós estávamos estudando na Escola Bíblica Dominical, eu gravei até o dia de hoje, que ele perguntava: quando você chegar na presença de Deus, e Deus se fizesse a seguinte pergunta para você: por que eu devo deixar você entrar no meu reino? Qual que seria a sua resposta? Ah, porque eu fui muito bonzinho, eu ajudei isso, eu fiz aquilo. Ele falou: não, a porta está fechada para você. Ah, porque se eu não pude fazer o bem, o mal também, então, a porta está fechada. Ah, porque eu tinha uma religião religiosa, eu fazia, não, a porta está fechada. A porta vai estar aberta para aqueles que disserem assim: porque eu criei no sacrifício de Jesus, o seu sangue me purificou de todo pecado. A porta está aberta, porque é o sangue de Jesus que Deus tem que ver em nós, derramado em cada um de nós. Isso simbolicamente mostrando apropriar pela fé do sacrifício de Jesus. A festa da Páscoa, por estar relacionada com a libertação dos israelitas da escravidão do Egito, é a comemoração anual mais importante para o povo judeu. A Páscoa adquire um significado especial para os cristãos e a obra redentora de Cristo, como diz João 1,29, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa é muito importante. Às vezes a pessoa fala: a Páscoa é mais importante que o Natal. Natal também é importante, porque foi o nascimento de Jesus. Porém, a Páscoa, no tempo da Páscoa, e falando do Cordeiro Pascual Jesus, foi algo importante para nós os cristãos também, porque ele morreu nesse tempo e ressuscitou, e é considerado nosso Cordeiro Pascual, fazendo essa alusão, pegando essa tipologia de lá do passado com o povo israelita, trazendo para nós gentios e também para o povo de Israel, que é aqueles que acreditam não somente naquele Cordeiro como animal, mas em Cristo Jesus como um Cordeiro Pascual, ser humano, não um animal, mas um ser humano, que ele foi 100% homem e morreu pelos nossos pecados. A frase que eu coloquei final, então, isso eu fiz estudo sobre o Antigo Testamento de William MacDonald e também da Bíblia judaica, tá? Da Bíblia judaica, mas com português, também escrito em hebraico, mas com português, porque senão eu não conseguiria fazer estudo se não tivesse português, porque eu tive uma introdução muito rápida sobre hebraico na faculdade teológica, então não dá para ler o hebraico fluentemente. Então, eu fiz esse estudo nessa Bíblia judaica, mas traz em português. Tá? Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Louvado seja Deus por esse tempo da Páscoa, por Jesus Cristo ser o nosso Cordeiro Pascual, e Ele que nos libertou da escravidão. Nós vimos do pecado, da nossa carne e de Satanás. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um final de domingo abençoado pelo nosso Deus, que esse domingo possa ser um domingo de muita bênção na sua vida, sempre relembrando de Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual, que deu a sua vida por cada um de nós, e nós não precisamos ficar matando mais animal não, mas sim trazer a memória, lembrar, e contar para os nossos filhos também, como o povo de Israel fazia, ou faz até o dia de hoje, reúne a sua família e sempre vai lembrar da história, da libertação, através desse cordeiro que foi sacrificado
pela vida dele, e nós também temos sempre de contar a história de Cristo para os nossos filhos. Mostrar, filho, vamos comer o chocolate sim, mas vamos ver qual que é o significado real da Páscoa, e pegar e ensinar os nossos filhos também. Eu vou orar mais uma vez, e nós encerramos esse culto, e louvado seja o nome do nosso Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra, nos dê uma boa semana na Tua presença, sempre lembrando de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. E, ó Pai querido, obrigado por essa libertação do pecado, que nos levaria à morte eterna, libertação da nossa carne, esse desejo pecaminoso, que o Senhor nos dê força para vencer, e principalmente também de Satanás, a qual sempre está nos tentando, para que nós venhamos a cair, mas o Senhor nos sustenta nas Tuas mãos, mesmo nesse tempo que nós estamos passando, Deus, mas nós possamos nos alegrar no Senhor, sabendo que mesmo que nós venhamos a partir deste mundo, há uma salvação em Cristo Jesus, um mundo melhor do que esse que nós estamos vivendo, Senhor. Então que o Senhor nos prepare a cada dia, eu te peço isso e te agradeço, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor, esteja com todo o povo que chama pelo Teu nome, reunido aqui, em toda a face da terra. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, Deus abençoe, uma boa semana na paz do Senhor, e lembre, nós vamos só voltar ao culto presencial. Esse culto presencial nós vamos voltar só no dia 18, tá? Nós vamos ficar passar esse tempo emergencial, tudo, né? Parece que já foi liberado, alguns domingo que vem vão voltar ao culto presencial, porém, nós só iremos voltar no dia 18, tá bom? O culto presencial, com todo aquele protocolo que nós estamos já seguindo, graças a Deus estamos seguindo todo aquele protocolo. Então iremos voltar somente no dia 18. Marque isso, ponha no grupo, tá bom? Nice, põe no grupo, somente no dia 18 iremos voltar ao culto presencial, se caso não mudarmos. Fique atento à notícia, isso nós estamos dando a notícia agora, porque ontem nós recebemos que poderiam voltar então o culto presencial. Então, se acaso não mudar nada, continuar dessa forma, no dia 18, então teremos aqui nosso culto presencial, com poucas pessoas, para estarmos aqui cultuando ao nosso Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.